Olá, amigos! Começamos hoje mais um livro da série André Luiz e Chico Xavier. Vamos começar agora nos domínios da mediunidade. Raios, ondas, médiums, mentes. A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Não obstante, a teoria de Leucipo, o mentor de Demócrito, o qual quase 5 séculos antes do Cristo considerava todas as coisas formadas de partículas infinitesimais, átomos, em constante movimentação, a cultura básica prosseguiu, detida nos 4 princípios de Aristóteles: água, terra, ar e fogo, ou nos 3 elementos hipostáticos dos antigos alquimistas, o enxofre, o sal e o mercúrio, para explicar as múltiplas combinações no campo da forma. No século XIX, Dalton concebe, cientificamente, a teoria corpuscular da matéria, e um maravilhoso período de investigações se inicia através de inteligências respeitabilíssimas, renovando ideias e concepções em volta da chamada partícula indivisível. Extraordinárias descobertas descortinam novos e grandiosos horizontes dos conhecimentos humanos. Crookes surpreende o estado radiante da matéria e estuda os raios catódicos. Röntgen observa que radiações invisíveis atravessam o tubo de Crookes, envolvido por uma caixa de papelão preto, e conclui pela existência dos raios-x. Henri Becquerel, seduzido pelo assunto, experimenta o urânio à procura de radiações do mesmo teor e encontra motivos para novas indagações. O casal Kurt, intrigado com o enigma, aqui deve ser Curie, deve estar errado esse texto aqui. O casal Curie, intrigado com o enigma, analisa toneladas de pechblenda e detém o rádio. Velhas afirmações científicas tremem nas bases. Rutherford, à frente de larga turba de pioneiros, inicia preciosos estudos em torno da radioatividade. O átomo sofre irresistível perseguição na fortaleza a que se acolhe e confia ao homem a solução de numerosos segredos. E desde o último quartel do século passado, ele se refere a 1800, porque esse livro foi escrito no século XX, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. A eletricidade, o magnetismo, o movimento e a atração palpitam em tudo. O estudo dos raios cósmicos evidencia as fantásticas energias espalhadas no universo, provendo os físicos de poderosíssimos instrumentos para a investigação dos fenômenos atômicos e subatômicos. Born, Planck, Einstein erigem novas grandiosas concepções. O veículo carnal agora não é mais um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e esta desaparece para dar lugar à matéria. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito, porque, como consequência dos seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus, e ainda mesmo quando a celebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem, rumo a glorioso porvir. O futuro pertence ao espírito.
E meditando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou essas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. E agora, mais que nunca, reconhece-se a posição de uma consciência retida entre forças e fluidos, provisoriamente aglutinados para fins educativos. Compreende pouco a pouco que o túmulo é porta à renovação, como o berço é acesso à experiência, e observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. E, na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiums dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Cada criatura, com os sentimentos que descaracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com o que se identifica. Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários da fé. Irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando-a da terra para o céu, nosso amigo procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra, colaborando na construção dos tempos novos. Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo, sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. André Luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer consideração. Cada médium com sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus: a cada qual segundo as suas obras. Emmanuel ditou essa introdução em Pedro Leopoldo, no dia 3 de outubro de 1954, meados do século passado. É isso, meus amigos. É isso. Vamos adiante. Vamos às observações. O presente livro tem como objetivo nos falar sobre a mediunidade e Emmanuel nos faz um resumo da evolução científica na Terra, nos dirigindo para as vibrações, as energias, os fluidos e frequências. Estamos todos imersos nessas forças que são emitidas, recebidas e nos compõem fisicamente. Somos um aglutinado de átomos, assim como todas as coisas conhecidas e desconhecidas. Isso já nos diz a ciência atual. Mas vamos aos destaques. Primeiro destaque: mais que nunca reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos, provisoriamente aglutinados para fins educativos. Nossa mente está provisoriamente em um corpo físico. O cérebro não pensa. O que pensa é a mente espiritual. Isso já é provado pelas experiências de quase morte. Um corpo morto, segundo aparelhos médicos, não poderia ver, ouvir, pensar. No entanto, são incontáveis os relatos de pessoas que retornam à vida e narram tudo o que se passava na sala cirúrgica com detalhes. Como? Seria interessante que pesquisem sobre o tema. Há centenas de vídeos no YouTube. Procure EQM, experiências de quase morte, vocês vão ver os relatos. Há muitos estudos científicos
Sobre o assunto, esses cientistas já entendem que a mente não está no cérebro e sobrevive à morte. Então, se uma mente foi capaz de nascer em um corpo físico, nada impede que torne a fazê-lo outras vezes. A ciência está chegando na imortalidade e na reencarnação. Referências de pesquisadores. A primeira obra de Moody sobre EQMs, A Vida Depois da Vida, foi publicada há 30 anos. Nela, a pesquisa de campo catalogou 150 casos, culmina em conclusões de forte inclinação espiritual. Dr. Pim Van Lommel também tem muito material publicado sobre esse tema. Segundo item, o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. Importante ter em mente que estar na Terra é uma oportunidade de desenvolvimento. Estamos aqui temporariamente para acertar erros anteriores, aprimorar comportamentos. Estamos na Terra, mas a Terra não é nosso destino. Estamos em estágio de correção e aprimoramento. Então as pessoas nascem e acham que nasceram só para ser felizes, para ir a festas, para ficar rico. Não, não é esse o objetivo. Assim como nós não entramos numa escola para ir nas festas de fim de semana. Entramos numa escola para termos a graduação necessária, não é verdade? Não é esse o foco? Nascer é a mesma coisa. Terceiro item. Todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio. Já aprendemos com os livros anteriores desta série que todos temos capacidades maiores ou menores de comunicação mental, não só entre planos, mas também entre as mentes encarnadas. Os pensamentos podem chegar a distâncias incontáveis, em velocidades incríveis. Exemplos tivemos muitos. Precisamos ter consciência desse fato, analisar e nos responsabilizar com o que pensamos e o que recebemos como sugestões. Sempre estar atento ao teor positivo ou negativo do que pensamos. Criamos com os pensamentos. Somos responsáveis por nossas criações, pois nos diz Emmanuel, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou as forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada, temos que escolher com o que o nosso pensamento vai se ligar. Com a espiritualidade alta ou com os ignorantes, não é? É nossa escolha. Quarto item. Emmanuel nos diz que semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários da fé, irradiar-se-ão nos templos da ciência como equações matemáticas, ou seja, a ciência chegará a esse conhecimento. Já conhecimentos cientistas investindo em pesquisas desse tema. Existe um site de pesquisa médica, chama PubMed. São centenas de artigos relacionados à espiritualidade. Claro, a maioria está em inglês, mas nada que o Google não resolva e a gente possa ler. 5. A necessidade do Cristo no coração e na consciência para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. É importante, pois, se esses conhecimentos chegam às mentes desonestas, os danos podem ser relevantes. Entendemos, então, que tudo tem o tempo certo para frutificar, não é? Sexto e último. E conclui Emmanuel com os ensinamentos de Jesus. A cada qual, segundo as suas obras, todos somos responsáveis pelos frutos que produzimos e seremos chamados à responsabilidade na hora da colheita. Se a abertura disse tudo isso, podemos imaginar o que vamos aprender com esse livro. Deixo aqui meu e-mail, a forma de fazer contato comigo. Espero que me escrevam, que colaborem com o nosso estudo, trazendo a sua opinião,
as suas descobertas, links para novos desenvolvimentos que possamos ter e também apontem erros que eu tenha cometido para que a gente possa crescer junto. Um grande abraço a todos vocês e espero no próximo capítulo.